Bom dia, pessoal. Hoje é 12 de agosto de 2020. Né? A gente espera que todos estejam todos em boa saúde, em boas condições de trabalho. Essa live acontece no contexto do programa de administração judicial que a gente aplica no Tribunal de Justiça do Piauí. Eu sou Luiz Pedrosa, temos aqui conosco o Carlos Haddad. No Tribunal do Piauí, nós temos 11 unidades em implantação prática e outras 20 unidades do interior em implantação à distância, implantação do modelo de gestão, né? Essas lives são um momento de sincronização com a turma, de tirar dúvida, de interagir, né? Na última live, nós falamos sobre autoestima e qualidade de vida. E nessa live agora, a gente vai falar sobre benchmarking e boas práticas, né? Nós estamos entrando no sexto ciclo, no sexto e último módulo do curso, né? Depois é registro, é encerramento. E a gente espera que vocês estejam fazendo as suas reuniões de gestão e postem, por favor, as suas contribuições no ambiente virtual de aprendizagem, né? no EAD, na plataforma EAD. Posta suas dúvidas, suas contribuições, tá bom? Essa live é alimentada por esses fóruns, né? Então, por favor, compartilhem conosco, tá? Não deixem de postar para a gente comentar aqui. Carlos, vamos para elogios para quem acompanha o curso? Vamos sim, Luiz. O elogio começa aqui com a comarca de Uruçuí, doutor Rodrigo Tolentino, a Conceição, diretora. Eles enviaram aí o último ritual de gestão que realizaram, e um ritual interessante, viu, Luiz? Estão fazendo tudo assim conforme o figurino. O doutor Rodrigo apresentou um diagnóstico situacional da vara para a equipe. Eles viram lá o que pode ser feito para aprimorar a prestação do serviço. Eu achei curioso e falei assim, temos que melhorar a sinalização de orientação ao público no interior do fórum. Então a gente fica falando de fluxo de processo, mas fluxo de pessoas também interessa, né, Luiz? Tem que saber encaminhar o pessoal, orientar bem, colocar os sinais lá para poder encaminhar as pessoas para os lugares específicos com menor circulação possível dentro do espaço forense. Então aqui com as metas de acompanhamento das sentenças, a introdução da cultura da baixa, acompanhamento de processos antigos, né, metas 4, 6 do CNJ, enfim, né, adotando diversas medidas para poder aprimorar a prestação do serviço. E interessante, né, Luiz, que assim, muitas das medidas adotadas são coisas simples, como, por exemplo, localização de tarefas por etiquetas do PJE. E às vezes a vara não fazia isso anteriormente, e uma pequena transformação aí pode trazer um resultado ótimo, não? Esses pequenos perdas de tempo que a gente tem, né, somado, todo mundo que trabalha com o PJE, minutos por dia, né, mas numa equipe de 10, se forem 6 minutos, é 1 hora por dia de cada um, né, da equipe. No final do ano, é quase como se tivesse um servidor a mais para ajudar a gente. É muito interessante essa coisa. Como que pequenos minutos que a gente vai ganhando aqui e ali faz uma diferença enorme. Continua, Carlos. Isso, e também teve a comarca de Padre Marcos. Lá quem mandou a servidora Thalita, né, eles estão fazendo mini rituais de gestão envolvendo os servidores. E assim, eles falaram que já com o curso já tiveram uma melhoria boa, sobretudo na quantidade de processos parados há mais de 100 dias. Ou seja, né, Thalita, tem que ter foco. Se vocês têm lá os indicadores, né, que é paralisados há mais de 100 dias, tiram relatórios periodicamente, é só correr atrás desses processos e evitar que não haja mais parados há mais de 100 dias. Né? Eles começaram a estabelecer prazos máximos, né, uma coisa importante para a tramitação de algumas ações, como as ações de interdição, de alimentos, né? Alimentos é uma coisa muito importante. Interdição também, né, Luiz? Às vezes você está dependendo aí de movimentar um patrimônio, autorizar uma negociação, uma transação comercial, mas enquanto não sair aquela decisão que interdita, né, uma curatela, a tutela, nada disso pode ser feito. Também ficaram de selecionar os 5 processos mais antigos da vara para já sentenciar, né? E aí acho que 5 é o começo, né, Thalita? Vamos depois aumentar para pegar sempre, né, os processos mais antigos e tentar rejuvenescer esse acervo. E por fim uma coisa, aí tipo assim, não é puxão de orelha não, mas na última reunião lá em Padre Marcos, eles combinaram da equipe toda trazer as não conformidades. Acho que não trouxeram, tanto é que uma nova determinação foi, na próxima reunião vamos trazer as não conformidades. Ou seja, não deixem de trazer as não conformidades.
né? Não é para apontar defeito, não é para identificar culpados, é simplesmente para ver onde que estão pecando no serviço e que iniciativa que pode ser tomada para fazer acabar, né, esse tipo de erro. O caso, as não conformidades é oportunidade de melhoria, né? É o que dá início ao ciclo de melhoria, o do PDCA e tudo mais. Se não tiver não conformidade, se as pessoas fizerem cerimônia nessa parte aí de não conformidade, a gente continua fingindo que não tem problema. E eu estou para conhecer um lugar, não é uma unidade judiciária, não. Uma empresa, qualquer que seja ela, por mais bem gerida que seja, que não tenha não conformidades, que as coisas não mudem, que precisa de ajuste, uma conversa, um acerto. Então, não conformidade é o arroz com feijão do ritual de gestão. Tem que ter. Fala, Carlos. E aqui o Márcio está falando, né, da segunda vara de família e sucessões. É difícil, talvez, estabelecer prazo máximo para ações de interdição, né? Eles dependem lá de um setor que faz as perícias, né? E, às vezes, se essas perícias demoram muito, realmente o juiz perde um pouco o controle da situação. Mas, de qualquer maneira, isso aí talvez seja, né, é bom, talvez, estabelecer um prazo máximo para a gente começar a pensar fora da caixa, fora do quadrado, né? O que a gente vai fazer que poderia talvez substituir, um convênio com uma faculdade seria possível para substituir essas perícias, inspeções judiciais para verificar, né? Aí realmente tem que analisar, né, a situação. Mas assim, realmente, muitas vezes a interface vai ser um fator determinante para acarretar a morosidade da justiça. Por caso, eu queria fazer uma homenagem a Socorro, que nos deixou aí recentemente, né, vítima da Covid, da segunda vara de família, né? A equipe toda sente a falta dela e a gente tem que seguir em frente, mas quem parte vai bem, né? Quem fica é que fica com a saudade, com o sofrimento, mas vamos em frente com força, né? Que Deus conforte a família e os colegas também. Tá feita a homenagem aí a Socorro, tá bom? Isso aí, vamos seguir em frente. Amém. Vamos sim. Vamos falar do nosso fórum de discussão. Nós iniciamos essa semana, né, o 6º e último ciclo. Né, ainda ficaram algumas pendências sobre o fórum anterior, sobre motivação. E aí acho que vou falar brevemente aqui, o doutor Juscelino, né, ele mencionou que a importância do exemplo que o magistrado tem que dar. Ele falou assim, o juiz que chega 9, 10 horas na unidade judiciária já está no meio do expediente, já está começando mal. Isso aí varia, né? Porque assim, no Piauí realmente o expediente começa mais cedo, né? Na Justiça Federal, por exemplo, o grosso do atendimento é depois do almoço. Mas realmente, né, o juiz é o líder que tem que dar um exemplo, né, de motivação, de como se comportar, né? Tendo um líder, né, que seja um exemplo, é quase que natural que os liderados, né, sigam as condutas do líder, né, o que ele faz e o que ele defende. A Denise e a Giovanete também falaram, medidas simples para motivação, né? Um gestor que acompanhe o serviço, que saiba cobrar, né, na hora exata, que saiba elogiar também, comemore, conceda folgas como premiação, pequenas atitudes que melhoram o ambiente de trabalho e a produtividade. E por último, em termos de motivação, o Luiz Cláudio, ele falou do problema que existe, e isso não é no Piauí, né? Acho que é no Brasil. Ele falando assim, ó, as unidades do interior, comparativamente com as da capital, são meio sucateadas, ou seja, uma estrutura pior, questão de uma certa, né, de subvalorização do serviço no interior, as funções de gratificação são atribuídas mais ao pessoal da capital, isso aí fala que é uma questão muito sensível. Eu não sei, parece que isso aí a gente nota é o seguinte, às vezes os tribunais, né, o segundo grau, o tribunal, ele tem uma estrutura melhor do que o primeiro grau. No primeiro grau, a capital tem uma estrutura melhor do que no interior. E por aí vai. Eu acho que a questão é realmente, né, Luiz, a gente não se conformar com essa situação, reclamar por melhores condições de trabalho e cobrar. Acho que esse é o papel que o líder tem que ter. E é um grande estímulo, né, para a sua equipe. Porque uma equipe que vê um líder lutando por eles e lutando por melhores condições de trabalho, com certeza estimula o pessoal a produzir um pouco mais. Carlos, e o mais importante é a gente não adotar uma atitude passiva, né, de pouco protagonismo, de negar que temos problema, ou mesmo aceitar, simplesmente acomodar, né, e efetivamente lutar por isso, né. Por exemplo, a gente sabe de varas que está com telhado com problema, com infiltração, banheiro quebrado, etc. Esse tipo de situação é inaceitável, pessoal, é simplesmente inaceitável. A gente tem que fazer valer a nossa voz
né? A gente tem que ser parte da solução, né? Muitas vezes as pedras no caminho nos impedem de conseguir soluções mais rápido, né? Mas a gente não pode aceitar, né? Essa semana a gente falou com o magistrado, que a gente fez a reunião de gestão com ele, que a gente precisa daquela oração da sabedoria, né? A gente precisa de ter sabedoria para entender as coisas que a gente não pode mudar, né? Aceitar as coisas que não podem mudar. Sabedoria para distinguir entre o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, né? E força para mudar. Então, o fato é não aceitar. A gente vai, pede, insiste, briga, né? Eu vejo o Carlos, por exemplo, ele conseguiu um fórum novo para Marabá, né? E não foi uma caminhada simples, né? Mas é um passo de cada vez. Então, eu acho que a gente não pode se vitimizar, pessoal, jamais, entendeu? Reclamar, brigar e ver a coisa simples que a gente pode mudar. Continua, Carlos. Isso, Luiz. Às vezes também a solução de um problema parece que está tão distante e às vezes com um pouquinho de esforço, de dedicação, você consegue, né, alcançá-la. E agora começamos no 6º ciclo, o novo fórum de discussão. Já que nós estamos na fase final, Luiz, nós pedimos então para o pessoal fazer um balanço sobre o curso, tudo que já passou, né? Quais foram os resultados mais importantes que você colheu, a sua unidade judiciária? E aí quem se manifestou foi o Cleiton e a Larissa. O Cleiton falando aí, né, que realmente assim, passou por uma fase de mudanças, essas mudanças nem sempre são confortáveis, né, você sai daquela situação de conforto, mas ele acredita que assim, começou a ter um objetivo mais focado, metas e resultados, pensando em melhores condições de trabalho, e ele tem achado que o que ele colheu até agora tem sido muito satisfatório. Eu também gostei muito da participação da Lara, porque ela foi muito pontual. Ela chegou assim aqui, ó, ao longo do curso nós aguçamos nosso estado de atenção, nós identificamos não conformidades, traçamos metas para uma melhoria contínua e para um aumento do desempenho, abandonou crenças limitantes, né, começou a acompanhar os indicadores e, por fim, adotou os rituais de gestão mensais, que foram, assim, hábitos adquiridos que têm feito uma grande diferença nesse processo. Então, acho que o curso, assim, em resumo, traz isso mesmo, né, Luiz? Afastar crenças limitantes, detectar não conformidades, ver a importância do ritual de gestão, ter mais estado de atenção, mais foco nas atividades, e a Lara soube bem identificar isso. Ô, Carlos, eu acho que há um aumento, uma ampliação da maturidade de gestão de quase todo mundo, sabe? Nessa semana que passou aí, a gente viu algumas reuniões de gestão, algumas apresentações de varas, né? As apresentações são, às vezes, impecáveis, né? E as pessoas estão apresentando de uma forma que parece que você está numa empresa, numa grande empresa, né? Apresentações sucintas, objetivas, visualmente bonitas, as pessoas não ficam lendo o slide, etc, né? É claro que tem algumas pessoas que precisam melhorar ainda as suas habilidades de apresentação, e é por isso que a gente promove esse rodízio, né? Os servidores, cada hora um apresenta, é preciso ter essa prática da afirmação, né? Faz parte de uma das práticas da autoestima, lembra disso? Isso. Mas vamos seguir em frente. Então vamos. E agora com relação às boas práticas, né, Luiz? Acabou que nós estamos, além do TJ do Piauí, né, Luiz? Nós estamos com curso aqui com os diretores de Secretaria da Justiça Federal, temos lá da Seção Judiciária da Bahia, Justiça Federal, o Tribunal de Justiça do Tocantins. E aí eu estou achando também importante a gente compartilhar boas práticas que também essa turma tem colocado. E aí eu queria mencionar aqui uma boa prática lá da Subseção Judiciária de São João del Rei, aqui em Minas Gerais. A diretora de secretaria, Maria Elvira, ela falou como é que é a tramitação dos processos no juizado especial. E ela chegou e falou o seguinte, ó, nós somos muito exigentes com a documentação. Então esse já é um primeiro filtro muito importante, né? Tipo assim, ser rigoroso com o que vai entrar e o que não vai ser admitido. Então ela faz essa análise para cada tipo de matéria, né? Sei lá, aposentadoria por idade, ação de indenização por dano moral, tal. Ela criou um checklist específico para conferência de documentação, né? Após essa conferência, se o processo estiver completo, passa para o próximo passo. E o interessante foi isso, ela meio que documentou passo a passo qual que é essa tramitação. São ações normalmente, né, Luiz, que seguem aquela tramitação célere, aquela tramitação mais simples. Então ela falou assim, ó,
Nós marcamos audiência com 45 dias de antecedência, manda citar naquele mesmo momento, tudo fazendo o ato ordinatório, ou seja, nem passa pelo juiz. Então essa análise inicial acaba que está sendo feita no âmbito do juizado pelos servidores, né, provavelmente sob orientação do magistrado. Sentenças são proferidas oralmente na audiência, né, tudo online, são líquidas, se tem que fazer cálculo, eles fazem lá na hora. Quando se trata de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, Luiz, é muito simples fazer esse cálculo, né? Como eu disse, a Justiça Federal tem planilhas específicas que permitem estabelecer isso. Se tem perícia, eles marcam a perícia com antecedência de 15 dias, apresentam o laudo em 10 dias, ou seja, está tudo quase que robotizado, Luiz. É muito interessante porque eles têm um fluxo de procedimento muito bom. E no final das contas, o que acontece? Ela falou que tem julgado esses processos no juizado em 4 meses. Olha que maravilha, né? Resta saber o volume, se tem uma demanda muito grande ou não. Mas imagine você tendo uma causa solucionada no judiciário em 120 dias. Que beleza que isso não é. Essa ideia, o caso de fazer checklist para algumas demandas, né, só é possível depois que você conhece bem as suas demandas e o seu acervo. Porque você não pode fazer o checklist para todo tipo de demanda, todas as centenas de tipos de demandas que ocorrem a uma unidade judiciária, né? Agora, se você, a partir do momento que você conhece as suas demandas e o seu acervo, e você sabe aquelas mais comuns, né? Aí sim você faz um checklist e aplica, e isso traz grande benefício. É o princípio do Pareto aí, né, em ação, né? 80% do trabalho vem de 20% das causas, né? É parte do jogo. Isso. E, continuando nessa prática dela, ela falou até mesmo a questão das sentenças. Ó, as sentenças assim, homologatórias, laudos desfavoráveis, são mais simples, é feito em secretaria. Os outros tipos de sentença mais complexos faz no gabinete. Quando tem acordo, né, feita a homologação, ele já transita em julgado no dia lá da coisa, sabe? Assim, as partes renunciam ao prazo recursal e tal. Ou seja, tudo isso pensando em economizar tempo. Economizar tempo e, obviamente, recursos, né, que são gastos aí na condução do processo. Então, parabéns aí à equipe lá da Maria Elvira, São João del Rei. Economizar tempo é prestar serviço melhor à sociedade, né? No final das contas é isso, né, Carlos? Isso reflete claramente num bom serviço prestado à sociedade. Acaba que nesse aspecto aí, a vara lá da Maria Elvira, ela pode ser um benchmark, não, Luiz? O que você acha? Com certeza. E é o assunto da live de hoje. Vamos falar sobre isso, Carlos? Vamos falar sobre benchmark? Então, é uma coisa, é uma prática que é super comum na indústria, né? É super utilizada. A gente está sempre se comparando com outros, ou comparando áreas da empresa, equipes. Às vezes você tem várias equipes comerciais, você tem regiões, você tem, né, todo tipo de oportunidade. Porque na hora que você estabelece uma referência, que é o benchmark, né, você consegue eventualmente aprender com essa referência. Pode ser uma referência positiva ou uma referência negativa também, né? Eu acho que o ideal é que a gente se espelhe nas referências positivas, né? Então, essa coisa de aprender com os outros, né? Aprender, em vez de reinventar a roda, mas já aprender com o erro dos outros, começar de onde os outros já estão, isso não tem preço, né? Eu acho que isso é inteligência. E a guerra é ganha com inteligência, né, Carlos? Quer dizer, você trabalhar mais, trabalhar menos e melhor. Produzir mais com menos trabalho, né? Essa que é a tônica da gestão. Isso, e às vezes o outro vai ser essa inspiração, né? Vai ser o nosso benchmark, né? Quando a gente fala em benchmark, nós estamos falando da nossa referência, né? Aquele padrão, aquele modelo que nós vamos utilizar como referência para comparação. Esse processo que a gente utiliza, né, de comparação é o benchmarking, né? King. Né? Nós vamos comparar uma unidade judiciária com outra, uma empresa com outra, tal. E o benchmarking não existe não, né, Luiz? Isso é coisa não existe, que não. Estão inventando, né? Benchmarking não existe não. Né? Mas olha, pessoal, a gente realmente importa eventualmente termos estrangeiros, né? Porque, de fato, é uma palavra que representa melhor o assunto, né? Se a gente fala assim, processo sistemático de comparação, né, de referência e tal, benchmarking já resolve todo esse contexto. O problema é que a gente não... Né, as pessoas que não são tão afeitas, tão familiares com a gestão, nunca ouviram falar o termo, né? Mas é um termo comum e o que mais importa é o que está por trás do termo.
que é esse aprendizado com o outro, com as outras unidades, entende? Essa comparação sistemática que a gente tem que ter sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Meta 2, né, que o CNJ traz como meta, né, para as unidades judiciárias, você, como uma criminal, como uma civil, com vara de família, execução, você pode se comparar com praticamente qualquer outra vara do país, de qualquer outro tribunal, né? Sendo da mesma competência, né? Essa comparação é muito boa, né? Eventualmente você pode se comparar com outra vara do próprio tribunal, né? No caso aí do TJ Tocantins, do Piauí, você tem essa referência daquela classe, né? Daquela competência jurisdicional, né? Então essa comparação quase sempre traz bons resultados. Mas tem algumas regrinhas, né? A gente tem que fazer a coisa de uma maneira organizada, sistemática, né? Não é simplesmente comparar por comparar. Quando você tem uma lista por exemplo, de distribuições, baixas, acervo, por exemplo, das varas cíveis, aí de Teresina, por exemplo, né? Tudo bem, você pode ver quem é que está produzindo mais, quem é que está recebendo mais, uma distribuição maior, e às vezes há realmente desequilíbrios na distribuição, a gente está vendo isso acontecer, né? Essa é uma comparação, digamos assim, mais prática, mais rasa. A gente aprende pouco com ela. O ideal é quando você chama uma outra vara que está indo melhor que você, fala assim, eu queria visitar vocês, né? E efetivamente ver como que eles processam as iniciais, como que eles fazem a gestão da audiência, né? Como que eles economizam tempo daqui e dali, o número de mandados que eles emitem por processo, né? Esses indicadores todos dão pequenas dicas, né? De coisa bem feita, né? Ah, não, aquela vara ela emite muito menos mandado por sentença do que essa. Por que será? Entende? Será que tem alguma coisa para a gente aprender com eles? Ô Luiz, e hoje em dia eu acho que é difícil não comparar, né? Está tudo informatizado. Você tem dados aí de todas as unidades, de tribunais, de tudo. O próprio CNJ, né? O CNJ ele estabelece métodos de comparação. Então, por exemplo, os tribunais de justiça no país, eles são divididos, tribunais de grande porte, médio porte e pequeno porte, né? O Tribunal de Minas está aqui como de grande porte, o Tribunal do Piauí de pequeno porte. E dentro desses clusters, né, dessas categorias, são feitas comparações. Qual que é a mão de obra que tem lá? Qual que é o gasto financeiro para manter esse tribunal? Qual que é a produtividade que eles têm? E o que é interessante? O interessante é a gente pegar os tops, né, na lista, chegar assim, ó, esses aqui são os melhores classificados. O que será que eles fazem de diferente? Quais são as boas práticas? Que tipo de coisa eu posso aprender com eles? E a gente fica falando assim, talvez de tribunais, mas esse benchmarking pode ocorrer dentro da vara, né, Luiz? Imagina, setores de uma vara de competência ampla. Tem lá o setor civil, o setor criminal. Você pode estabelecer um procedimento de comparação, né? Obviamente que a matéria que se lida lá é distinta, mas assim, tem um quantitativo de processos, em ambos os casos tem que expedir mandados, tem que fazer sentenças, tem que fazer audiências. Então assim, você consegue estabelecer comparações, né? Por isso que a reunião de gestão é muito boa nesse aspecto, né? Você pega cada um dos setores, os setores apresentam o seu trabalho, os seus números, e você consegue fazer comparações e falar assim, ó, vou começar a implantar agora no meu setor isso aqui que já está sendo aplicado no criminal. Vou passar para a execução fiscal essa boa iniciativa que foi tomada no setor civil. E por aí vai. Então, assim, essas comparações podem ocorrer até mesmo fora de áreas de atividade econômica distintas, né, Luiz? Por que nós não aprendemos, por exemplo, com o McDonald's, como fazer um atendimento? O atendimento lá deles é bom? A gente pode pegar alguma dessas regras, estratégiazinhas que eles adotam para implantar lá na justiça? Eu me lembro que o meu tribunal lá em Brasília, ele fez uma coisa que vários tribunais fazem também, o drive-thru. Ou seja, o advogado vai buscar e pegar processo sem sair do carro. Nessa época de pandemia, alguns tribunais começaram a implementar ou mesmo reforçar isso, né, para evitar o contato com as pessoas. Ou seja, drive-thru era questão de fast food, não era questão de justiça, mas é um benchmarking que possibilitou que isso acontecesse. Ô Carlos, os autos físicos estão em extinção, né? Vamos aguardar que eles se extinguam o mais rápido possível, né?
E uma boa prática que eu tenho visto, a gente tem visto, assim, aquele foco que algumas varas estão dando em julgar e arquivar os físicos primeiro, para não ter que, né, digitalizar para depois fazer isso, né? Quer dizer, auto físico está na mira, né? Essa coisa do drive-thru é uma ideia super legal, assim como é, por exemplo, a triagem de pronto-socorro, né? A triagem das urgências, né? Que eu acho também que algumas varas que lidam com muitas urgências, elas precisam fazer essa triagem. A urgência que dá para esperar 1, 2 dias, né? Alguns dias, ou aquela coisa que é urgente, réu preso, né? Eventualmente precisa de ter um despacho em cima disso, né? Agora, sobre a questão da demora, a gente falou agora um pouco, né, sobre a questão da demora, né, e prestar um serviço mais rápido é qualidade. É uma pena que o Justiça em Números do CNJ demore tanto para sair, né? Se a gente tivesse o Justiça em Números saindo mensalmente, um relatório mensal que nos desse uma coisa mais simples, né? E a gente visse, eventualmente, a posição do tribunal mudar e tudo mais, eu acho que o Tribunal do Piauí já teria avançado algumas casas, né? Só com a administração judicial. Eu acho que tem tanto resultado tão interessante sendo colhido ali que eu acho que na gamificação aí do ranking dos tribunais, eu tenho certeza que o Tribunal do Piauí já teria avançado aí algumas casas, né? E essas varas que se sujeitaram, né, que estão passando pelo processo aí de aprendizado, pelo curso, elas poderiam também ser um benchmark para outras varas, né, Luiz? Verificar assim, ó, nós tivemos competência aí criminal, juizado, tal. Vamos comparar como é que ficaram as varas criminais de juizado relativamente a essas que passaram ou não pelo curso. Esse tipo de comparação a gente fez lá no Tribunal de Justiça de Minas, né, Luiz? E houve, assim, pelo menos no âmbito da produtividade, houve um aumento, assim, significativo, expressivo na produtividade das varas participantes do curso. E aí é o tal negócio, né? Será que, então, qual foi o efeito, né, que o curso deixou? Isso aí, essa que é a diferença, vamos então, né, esse aprendizado, vamos adotar e implementar nas outras varas. Então o processo de benchmarking é isso, né? É você verificar, identificar o que está diferente, o que pode ser adotado e implementar na sua unidade para poder sempre crescer, né? O objetivo é esse, a melhoria contínua. Essa comparação sistemática, Carlos, quase sempre começa com dados, né? Então, por exemplo, no Tocantins a gente está falando daquele painel, né, de acervo sobre distribuição, julgamento sobre distribuição, você faz um grid em 2 dimensões e você mapeia as unidades, ou dos últimos 6 meses, né, esses indicadores para os últimos 6 meses, né, e dá para ver direitinho, né, Carlos, de uma forma muito clara, quem é que está julgando mais do que está entrando, quem é que está baixando mais do que está entrando, e quem está julgando muito menos do que está entrando, baixando muito menos do que está entrando. Dá para você separar muito claramente e, eventualmente, essas unidades que estão, entre aspas, pior, elas podem claramente buscar ajuda e buscar comparação com as unidades que estão muito melhor, né? É esse o grande lance. Eu lembro, Carlos, de quando a gente fez um gráfico de espalhamento de acervo por prazo para sentença, aquela sentença de instrução. Eu acho que foi no TRT do Pará, se eu não estou enganado. Você lembra desse foi a Justiça do Trabalho aqui de Minas, na verdade. Foi de Minas? Isso, foi. Foi de Minas, pois é. E aí você pega um acervo, sei lá, aproximadamente mil processos numa vara, né? É tanta discrepância que a gente vê. Você tem vara que faz o prazo para instrução, né, audiência de instrução, em 3 meses, e tem vara que demora 1 ano. É 4 vezes maior o prazo de uma para outra, né? Então, claramente, tem algumas práticas que estão sendo empregadas. Eu estou assumindo que está todo mundo com boa fé, todo mundo se empenhando para trabalhar, e quase sempre é isso que a gente vê, né, Carlos? A gente vê equipes empenhadas, dedicadas, todo mundo querendo produzir bom resultado. Mas umas produzem, né, resultados maravilhosos e outras batem cabeça, não conseguem desenvolver, né? A diferença é essa, né? Às vezes é quase uma ordem de grandeza. 10 vezes, uma unidade consegue desempenhar 10 vezes melhor do que outra. Então tem coisa aí que a gente tem que investigar. E aí que entra o papel das boas práticas, né, Carlos? E eu acho que nós somos polinizadores de boas práticas, né? A gente, como está em contato com muita gente do Brasil inteiro, a gente consegue identificar uma boa prática aqui, compartilha ali, leva para lá, né?
Assim, e é por isso que a gente está sempre insistindo nessa questão das boas práticas. Porque é tão importante a gente registrar, né, identificar e registrar e compartilhar boas práticas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Eu acho que até para selecionar as boas práticas, né, Luiz, o primeiro passo talvez seja você saber escolher o foco, né? De quem que eu vou realmente, né, fazer o processo de benchmarking, de quem que eu vou copiar, com quem que eu vou aprender. Eu me lembro, por exemplo, às vezes esse processo é até um benchmarking forçado, né? Eu me lembro quando nós implantamos um modelo de gestão lá numa vara aqui de Minas Gerais, na região metropolitana, haviam 3 varas criminais. A vara que estava sujeita, né, ao nosso programa, acabou que ela tinha o maior número de processos criminais no acervo. Com a implantação do modelo de gestão, foi reduzindo mês a mês, reduzindo. No final do curso, ela já estava com a menor quantitativa de processos, e com diferença até grande em relação à outra. Aí eu me lembro que o juiz da outra vara chegou lá, bateu na porta e falou: o que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo aí? Porque ele estava acompanhando esses números. Então, assim, foi um benchmarking que ele foi meio que, né, provocado a fazer, porque ele viu e falou: peraí, os resultados estão muito bons. O que está acontecendo aqui? Porque eu também quero seguir esse mesmo patamar. Então, O que assim, vocês estão aprontando, né? então identificar o foco, né, saber onde, né, comparar, eu acho que esse é o primeiro papel. E aí você me lembrou aquele gráfico que nós fizemos, né, lá no TRT, varas do acervo e o tempo para julgamento. Nós temos que pegar aquelas que têm o maior acervo e o menor tempo de julgamento, ou seja, eles sabem lidar muito bem com muitos processos e julgam rápido. Qual que é o segredo deles? Esse já vai ser, acho que, o primeiro foco. Vou tentar saber deles, né, estabelecer essa parceria para poder extrair informação. Por Carlos, até para você se comparar com os outros, precisa de uma certa maturidade. Quando você está numa vara caótica, né, e todo mundo atirando para todos os lados e não tem uma coordenação de trabalhos e tem aquela enxugação de gelo, né, você não tem paz de espírito para se comparar, você não tem nem os dados. Quer dizer, você precisa de dados, né? Então o primeiro passo é você saber aonde buscar dados, você já ter uma familiaridade com os relatórios, né? Você já ter uma gestão que não esteja no voo cego, né? Você ter um painel de indicadores para você se situar. Aí, a partir desse momento que você está com uma certa maturidade de gestão, aí está na hora de você começar a se comparar, né? A gente teve uma unidade aí essa semana passada que eu pensei, vamos nos comparar com quem mais, entendeu? Aí só tinha uma unidade no tribunal. Você lembra esse caso, Carlos? Foi a vara da infância e da juventude, né? Como só tinha uma única no tribunal com aquela competência específica, uma comparação assim não seria tão exitosa, né? Não daria, acho que, tão certo. Mas igual você está falando, Luiz, a primeira coisa também é conhece-te a ti mesmo, né? Se você nem sabe como é que está funcionando o seu serviço, os seus números e tal, como é que você vai se comparar com o outro? A não ser que seja aquela curiosidade, né? Você vai ser, não, a vara lá tá, olha só, o acervo dele está pequeno, o meu está grande. Deixa eu ver como é que tá, por que está pequeno. Mas é uma coisa que esse não é o processo de benchmarking, né? Tanto é que esse tema, né, Luiz, ele já é colocado mais na parte final do nosso curso. Nós já estamos aí pressupondo que a unidade passou por todo um processo de transformação, de implantação do modelo de gestão, eles já estão se conhecendo para, a partir daí, começarem a tentar melhoria contínua, né, Luiz? Vamos ver onde nós podemos ainda aprimorar. Vamos pegar ideias alheias, vamos nos apropriar, né, com todo, né, no bom sentido, do conhecimento dos outros para poder nos beneficiar. Na falta de uma referência externa, temos a referência interna, né? Mas olha que interessante não seria se a gente conseguisse comparar a vara da infância e juventude, né, do TJ do Piauí com a vara da doutora Olívia aqui em Minas, né, em Ribeirão das Neves aqui em Minas. Se a gente pudesse colocar as duas unidades para fazer uma troca de figurinhas, seria muito interessante, não seria não? Isso, seria ótimo. E aí é o tal negócio, né? O CNJ talvez tivesse esse papel agregador, né? Se a gente conseguisse ter, né, uma coisa realmente nacional, detalhada, por unidade, eu acho que o caminho é esse, né, Luiz? A tentativa de implantação do PJE no Brasil inteiro, eu acho que tem esse objetivo de unificação e padronização. Então, daqui a um tempo, vai ser possível fazer isso, como é possível fazer na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, o PJE, sem exceção, é aplicado nos 24 tribunais regionais do trabalho, ou seja, né, tem lá um sistema que já está muito desenvolvido e comparações em âmbito nacional, a princípio, seria perfeitamente possível, né? Basta você querer selecionar lá, extrair os dados para poder fazer isso.
Então, assim, é algo que acho que ainda vai chegar para a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Agora, Carlos, não adianta nada comparar, não adianta nada identificar boas práticas, não adianta nada fazer todo esse negócio se aquele conhecimento que foi desenvolvido ao longo dessa coisa toda, né, de todo esse trabalho, né, o que fazer, as boas práticas, se você não registrar esse negócio, né, é muito importante que a gente consiga registrar esses projetos, né, essas iniciativas, esses esforços de comparação, né? Então, eu acho que daí que entra a gestão do conhecimento, né? Registrar o aprendizado, né? Lições aprendidas, né? Onde foi que a gente pode melhorar? Que boas práticas que a gente conseguiu identificar? E aí a gente estava falando, né, em criar um banco de boas práticas, mas a coisa não é tão simples, não é não, Carlos? Porque você criar um banco de boas práticas, primeiro é preciso ter um registro, uma forma sistemática de registrar as boas práticas. Senão, cada um registra de um jeito, e cada um por si, Deus por todos, né? A gente deixou isso solto, né, no projeto do Piauí, cada um registrou do jeito que queria, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que criar um padrão de registro de boas práticas. Lá o Prêmio Inovari. O que você acha, Carlos? O Inovari, né, já tem aí anos, né, acho que tem uma década ou mais que ele já está aí em ação, e ele realmente tem um formulário padrão, né, Luiz, do que seria uma boa prática. Então traz lá assim, qual o benefício que essa prática traz, faça uma descrição resumida desse seu projeto, os recursos que foram gastos e tal. Às vezes não precisa ser tão sofisticado assim as nossas práticas no âmbito da unidade judiciária, né, Luiz? Imagine assim, a gente simplesmente coloca um etiquetamento nos processos tais para poder fazer uma identificação para quem for manejá-los futuramente. Isso às vezes é uma boa prática, né? É uma rotina que foi aprimorada, você não encontra frequentemente em algum lugar, né? É uma coisa pouco comum, está funcionando muito bem na unidade ali, economizando esforços, economizando tempo de todo mundo, é uma boa prática. E assim, mas é bom também registrá-la, né? Nesse aspecto, Luiz, eu acho que a corregedoria que tem um papel muito importante, né? Se cada tribunal, a corregedoria é aquele órgão que conhece todas as unidades judiciárias. Ela faz inspeção, faz correições, visita o local, está em contato com todo mundo. Nada melhor do que eles para poder selecionar boas práticas. E eu acho que devia ser assim, uma obrigação, né, Luiz? Toda corregedoria deveria ter lá boas práticas, aí sim, igual você falou, um formulário padronizado, de acesso amplo, e algumas delas, de tão boas que fossem, deveriam ser até estimuladas pela corregedoria, né, pessoal? Comecem a implantar isso aí, ó. A vara tal realiza dessa maneira, para vocês também vai ser muito bom. Então, acho que esse papel no âmbito dos tribunais tem sido feito pela corregedoria. No âmbito nacional, né, o CNJ também tem suas boas práticas, embora não seja algo assim muito vitaminado, muito robusto, mas é o Inovari que realmente tem essa liderança, né? Ano a ano, centenas de projetos, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, eles concorrem para isso. Eu até participei desse uma vez lá de Marabá, né? Acho que você sabe disso. Na realidade, o Inovari, ele foca, né? Ele dá o tema do ano, né? Eventualmente, contribuição social do judiciário, né? Sistema prisional, alguma coisa assim. Isso. Ele foca e aí ele colhe essas boas práticas do país inteiro, né? Agora, a corregedoria, ela conhece a cozinha, né? Ela conhece a retaguarda das unidades judiciárias, né? Então, ela tem acesso a boas práticas em praticamente toda situação. Emissão de mandado, cumprimento de mandado, né? Citação eletrônica, gestão de audiência, qualquer coisa que você imaginar de uma unidade judiciária, a corregedoria tem acesso, né? Então, eu acho que seria muito interessante se as corregedorias do país todo pudessem disponibilizar, e isso é importante, né? Ter uma base para consulta dessas boas práticas. Porque aí fica muito fácil, né? Você quase que chega assim, ô Carlos, eu estou vendo que a sua unidade aqui está tendo um problema, tem muito concluso para a sentença, olha lá no banco de boas práticas como que a vara fulano de tal fez assim assado. Então você já tem até referência, a pessoa vai lá, consulta a base de dados, né? Tem que ter essa capacidade de busca, né? De filtro, né? Porque com o tempo vão sendo criadas centenas, registrando centenas de boas práticas, né? Mas então você tem que ter essa busca, essa capacidade de busca, você tem o banco de dados, né?
e o registro das boas práticas. Nossa, isso faria uma diferença tão grande no judiciário, você não acha, não? Sim, e por isso que a gente até estimula no nosso curso, né, Luiz? Nós temos toda a turma, nós temos lá a aba Boas Práticas, e a gente estimula o pessoal, ó, gente, vamos introduzir lá boas práticas. Como você disse, né, a gente dá uma ampla liberdade. Às vezes o pessoal coloca como uma boa prática aí 4, 5 frases explicando o que é, mas é um ganho, né? Para quem vai ler aquilo, às vezes chegou, eu nunca tinha pensado nisso, é uma medida simples que eu posso adotar aqui. Obviamente que tem práticas mais complexas, mais bem elaboradas, que demandam mais tempo. Eu me lembro do caso lá dessa prática do Inovare, né, que eu fiz da justiça agrária, né, da reforma agrária. Qual que era o problema, Luiz? E acaba que normalmente é isso, né, Luiz? Uma boa prática surge de um problema. Você tem um problema para resolver, você arrumou uma solução para ele, foi uma boa solução, eficiente, gastou menos recursos e você começa a adotar aquilo e é possível que se replique, né? Esse que também é uma importância da boa prática. Boa prática é aquilo que pode ser replicado. E se puder ser replicado a custo zero, melhor ainda. Então, qual que é o problema que eu tinha em Marabá? Eu tinha inúmeras ações lá de possessórias. Eram fazendas que foram desapropriadas para a reforma agrária. O INCRA colocava lá trabalhadores rurais para cultivar a terra, mas com o passar do tempo, ou eram abandonados, ou eram vendidos esses lotes, acabava que viravam latifúndios. Então, pessoas compravam 5, 10 lotes, formavam uma fazenda, tal. Então, assim, estava desvirtuando totalmente o papel da reforma agrária. E aí, o que aconteceu? Eles resolveram ajuizar ações de retomada de posse, né, de reintegração de posse. E aí eu falei, gente, se for feita essas ações pelo rito padrão, vai demorar 1, 2 anos, pelo menos, para ter uma resposta. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, eu vou lá no projeto de assentamento. Então eu fui lá no projeto de assentamento com o Ministério Público, com os advogados do INCRA. Aí eu estava com certo receio, né? Questão fundiária no Pará não é uma questão simples. E aí eu fui lá com Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, foi um aparato todo. Depois que eu até percebi que não havia tanta necessidade disso. Mas eu cheguei lá e comecei a fazer as audiências. Eu também tive também assim, a gente vai fazendo as coisas, é quase que um projeto, né, Luiz? Depois que a gente vê aí, faz uma avaliação. Eu imaginei que eu indo lá nos projetos de assentamento, eu poderia até fazer inspeções locais, falar, deixa eu verificar e tal. Mas os espaços de terra eram tão grandes que não daria para fazer essa fiscalização. Mas foi uma coisa muito boa que eu fiz lá, dezenas de audiências durante uma semana. Conseguimos recuperar 75 lotes que estavam, né, por meio de acordos ou por 75 lotes, Luiz. Depois eu julgava processos por desapropriação. Às vezes o INCRA pagava 4, 5 milhões para desapropriar uma fazenda que dava para 40 trabalhadores. Eu falei, gente, só nessa prática nossa aqui nós conseguimos recuperar 75. Vai beneficiar 75 famílias, quantos milhões que isso aí não representa? Né? E aí foi uma prática que, né, ganhou uma menção honrosa no Inovare. É uma coisa mais trabalhosa, né? Tivemos que viajar, teve custo financeiro envolvido, embora pouco expressivo, né? Era o custo da nossa viagem, pagamento de diária, de deslocamento, combustível. E assim, eu pensei na época, né, se isso fosse replicado para vários locais no Pará que estavam com esse problema, não precisava mais fazer reforma agrária no Brasil, simplesmente. Tinha mais lotes mal ocupados do que gente na fila de espera aguardando reforma agrária. E naquela época, que era 2010, 2008, né, essa questão da reforma agrária ainda era muito, sabe, assim, aguda aqui no país. Hoje já se fala menos, né, mas antes se falava muito. Foi uma prática trabalhosa, mas que deu bons resultados. Carlos, a primeira vez que você faz isso é como se fosse um projetinho mesmo, né? Você tem orçamento, você tem prazo, você tem recursos que são necessários para o cumprimento do projeto, né? Tem início, meio e fim, né? Agora, uma vez que você consegue lograr o objetivo dessa iniciativa, né? Que você registra o projeto, que você registra lições aprendidas, as dificuldades e tudo mais, se você consegue registrar isso num documento simples, que seria uma boa prática, né? E outras pessoas terem acesso a esse documento, olha que coisa boa, mais gente pode pensar em fazer isso. Então, o objetivo principal de um banco de boas práticas é replicar, é fazer com que outras pessoas tenham acesso àquela iniciativa, aprendam com você. Obviamente, nada funciona 100%, concorda? Você vai, planeja e tal, chega lá, tem dificuldades, né? Aparecem pedras no caminho, né? Naturalmente, entende?
Mas aí você já tendo conhecimento do que o outro fez, as dificuldades que o outro passou, você já pode antever essas dificuldades, já pode lidar, né, gerenciar com essas dificuldades e fazer melhor. Fazer melhor a cada momento, né? Então eu acho isso muito chique, né? Ô Luiz, e voltando ainda nessa questão do Inovare, eu me lembro, foi um dos eventos mais bonitos e importantes que eu participei, porque assim, a organização, ela convidou com antecedência todos os premiados para se reunir e apresentar as boas práticas entre si, entendeu? E aí nós nos reunimos, eram lá, né, vários setores, judiciário, Ministério Público, Defensoria e tal. Cada prática é mais interessante que a outra. Uma coisa assim espetacular, sabe? Ideias geniais, resultados maravilhosos, tudo. Eu saí daquela reunião assim, eu falei, gente, como é que o nosso judiciário está no nível que está hoje? Com tanta gente pensando coisas tão boas, pensando coisas assim tão, né, inovadoras, que tem um impacto importante. Eu fiquei acho que muito tempo sem ter resposta, Luiz, mas acho que hoje eu sei por quê. É porque não adianta nós, do judiciário, termos práticas espetaculares, maravilhosas, que façam chorar, que façam, né, as pessoas ficarem exultantes. Nós precisamos fazer o arroz com feijão bem, é isso. E o que a gente vê na nossa realidade é que não se faz a coisa simples bem. Enquanto nós não fizermos as coisas simples de uma maneira assim, muito bem feita, o nosso judiciário ainda vai penar demais, ele vai pecar muito. Por mais sofisticadas, mirabolantes e maravilhosas sejam as ideias, e tem muitas espalhadas aí pelo Brasil. Mas, na média, nós precisamos fazer o simples bem feito. E isso a gente ainda peca. Estou errado? Carlos, não, então, gente inteligente no judiciário tem em todo lugar que a gente vai, não é mesmo? Praticamente em todas as muita unidades gente preparada, judiciais. sim. Gente inteligente, preparada e com boa vontade e com o espírito de fazer melhor. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê isso acontecer, né? Mas ainda assim, a gente vê alguns erros que assim, parecem tão óbvios, né? Hoje a gente está falando disso, né, Carlos? Por exemplo, o caso da contadoria lá, que distribui os cálculos sem levar em consideração a capacidade, né, a habilidade dos contadores, a formação dos contadores. Então você tem cálculos complexos sendo distribuídos para contadores sem preparo, e cálculos simples sendo distribuídos para contadores muito preparados. E aí dá um chabu, né? Porque você desperdiça o recurso, né? E não aproveita bem o recurso simples e desperdiça o recurso complexo, né? E termina que você presta um serviço pior para todo mundo, né? Então, quer dizer, se a gente fosse pensar, é tão óbvio isso, né? Distribuir cálculos mais complexos para pessoas mais preparadas, cálculos menos complexos para pessoas menos preparadas, né? Você tem uma certa hierarquia. Não precisa ser nada complexo, não. Iniciante, intermediário e avançado. Cálculos também simples, intermediários e complexos, né? Fazer a pessoa certa trabalhar no lugar certo, né? Parece tão óbvio, mas a verdade é que quando você está no tiroteio do dia a dia, você não consegue enxergar isso, né, Carlos? Então é preciso mudar a visão, mudar a maneira de ver. E eu acho que é isso que a administração judicial aplicada faz, né, Carlos? É transformar a maneira de enxergar as coisas. Eu gosto muito da fala da doutora Mariane, que a gente fez a reunião de gestão com ela recentemente, né? E ela falou, não, o que mudou foi a minha maneira de ver. Estava tudo na minha frente, mas eu não enxergava. Gostei demais dessa voz, sabe? Porque é isso que acontece. Parece que a gente tira o óculos escuro das pessoas e coloca um óculos com lente de estado de atenção, que as pessoas conseguem enxergar com mais clareza algumas coisas. Luiz, e é o tal negócio, né? Não estamos ensinando nada sofisticado, assim, não. É lógico que tem uma parte lá, né, de contabilização dos resultados, de estimativa de prazo, que pode exigir um pouquinho mais. Mas, assim, é ensinar a fazer o básico, né? E o básico, às vezes, é óbvio, talvez, para a gente, é óbvio para quem já está passando pelo processo do aprendizado, mas para a maioria, talvez, não se aparente, né? Tão transparente assim para eles, né? Não surja tão iluminado, né? E eu acho que nosso papel é esse mesmo, aqui, ó, vamos ensinar a fazer o básico de maneira bem feita. Nós temos que priorizar sentenças, nós temos que detectar não conformidades para que o serviço flua melhor, nós temos que estabelecer fluxos de trabalho mais objetivos e simples. É fazer o arroz com feijão, né?
E isso aí eu acho que faz uma diferença. A partir do momento em que todo mundo estiver fazendo esse arroz com feijão, ninguém vai passar mais fome no judiciário, ou seja, vai ficar esperando anos por uma decisão judicial. Na realidade é fazer mais e melhor com menos esforço, né? Trabalhar com inteligência, né? E isso reforça a autoestima das pessoas, né? Então, Carlos, olha só, o nosso papel de polinizadores de boas práticas, né? Ele é assim, muitíssimo importante. E como a gente às vezes vê o pessoal elogiando, nossa, o curso foi tão bom e tudo mais, a gente brinca, né? A gente só produziu os slides, só falou as bobagens aí, vocês que fizeram tudo, e é verdade, não é mesmo, Carlos? São as pessoas Sim. que se engajam, que se esforçam e que fazem tudo, que colhem os resultados. A gente só ajuda, né? Eventualmente a gente abre um olho aqui para uma boa prática e tudo mais. Mas eu acho importante, gente, que a gente seja capaz de registrar essas boas práticas para as pessoas terem acesso. Uma boa prática que fica só restrita à nossa cozinha, né? Ela não tem o impacto que uma boa prática que é compartilhada, que é adotada, né? A gente viu, por exemplo, o projeto Guardião ser adotado para impedir prescrição de crime, né? Olha que coisa chique. A partir do momento que as pessoas vão conhecendo determinadas boas práticas, vão se adaptando e replicando e aprendendo. Olha que coisa chique, né? Ô Luiz, e nesse papel de polinizador, acho que a gente tem que até começar a fazer uma coisa mais estruturada, né, dessas boas práticas. Imagina que se cada curso que a gente ministra tem lá 10, 15 boas práticas que se apresentam, como no Piauí, lá já tem uma relação aí só lá da vara de Parnaíba apresentaram numa leva umas 10 boas práticas. Então, assim, são muito boas práticas. E a gente podia estabelecer, né, o que é o básico que uma boa prática precisa? O nome dessa prática, a unidade onde que ela foi implantada, né, o contato, né, quem que é o responsável por isso, a data, a gente registra a data que foi feita, ou então quando começou essa prática a ocorrer, e uma breve descrição. Né? Eu acho que nessa descrição entra tudo isso, né? O que essa prática é pouco assim, o que ela é inovadora, o que ela é rara, por que não é adotada em outros lugares. Às vezes ninguém pensou nela, né? Só aquela unidade que está pensando. Quais foram os benefícios imediatos, diretos dessa boa prática, o que ela trouxe, os fatores críticos de sucesso, né? Teve dificuldade para implantar, porque às vezes a gente está vendo só um resultado lá muito bonito, né, Luiz? Mas a gente não percebe aí as horas de labor, de labuta que houve para poder fazer aquilo chegar naquele ponto. Né? E se houve necessidade de algum recurso. Muitas vezes, acho que a melhor prática é aquela que precisa só de suor, né? Trabalha, pronta, resolveu. Mas às vezes vai precisar de um valor, precisa aí de equipamento de informática, precisa de um apoio de mais de uma pessoa, um convênio com um órgão externo e tal. A gente começar a contabilizar isso, registrar tudo, nós vamos ter um inovar das Gerais aqui, ó, várias boas práticas aqui do Instituto AGE aí, bem consolidadas, que seriam ótimas, né, para poder compartilhar com o resto do país. Ô, Carlos, a gente pode instituir o prêmio Instituto AGE de boas práticas, hein? Olha que coisa chique. Ganha um livro. Um livro, ó. Ô, Carlos, a prosa tá boa, como sempre, né? Mas nós temos que começar a encerrar. Nós já estamos quase na virada da hora, tá certo? Então, a gente, como sempre, né? A gente agradece demais a audiência de todos, né? Lembrar que essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube e também na plataforma de aprendizagem virtual, né? A nossa próxima live vai ser no dia 19 de agosto, ainda será às 11 horas da manhã, na medida em que a gente voltar às presenciais, às atividades presenciais, a gente vai deslocar esse horário para mais tarde, né? E o assunto da nossa próxima live vai ser sustentabilidade, infraestrutura e layout, né? É mais um aspecto aí que a gente precisa considerar com carinho para prestar um bom serviço à sociedade, como a gente gostaria que todos fizessem, né, Carlos? Isso aí, Luiz. E eu recomendo o pessoal, ó, continue nos assistindo lá, as nossas videoaulas, participem do novo fórum, né? Nós queremos agora saber dos resultados. O que você conseguiu colher, né, ao longo dessa caminhada de bom para você, para a sua unidade. Né? E as boas práticas também estarão lá. Se você tem uma boa ideia, não deixe de apresentar, que isso aí vai ser talvez uma semente, né, que nós vamos plantar aí em diversas outras unidades aí pelo país. Ok? Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal.